mensagem muito interessante. Ela fala acerca do leproso. E ela diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: quero, fica limpo. Quer dizer, eu vou dar uma paradinha aqui no verso 3. Você viu aqui a disposição, pastor, a disposição desse leproso. Você sabe que na época passada havia um isolamento. Havia um isolamento para as pessoas doentes. E aquelas pessoas, quando iam para o isolamento, era uma ordem, né? Era uma ordem que elas teriam que ficar ali. Até para levar uma comida para elas, essa comida era como que fosse dada num cabo, para poder não haver contato nenhum, porque a lepra, naquela época, contaminava outras pessoas. Mas interessante, né? Eu fico imaginando quantos leprosos haviam ali. Mas no meio de todos os leprosos havia um que não aceitou a doença na vida dele, não aceitou morrer, porque aqueles que iam para ali, eles iam determinados à morte. Você já imaginou que hoje, o que tem de pessoas que estão pensando na morte? E não importa se seja rico ou seja pobre, né? As pessoas, como esses leprosos, deixaram para trás os seus sonhos. Pessoas que deixaram para trás a sua família, se tinham crianças pequenas, não podiam mais abraçar a criança. E eu imagino uma lepra, para poder dormir, né? Eram feridas, são feridas. E para poder dormir, para poder se agasalhar em meio ao frio, o desespero, dá para imaginar como aquelas pessoas estavam sofrendo. Eu fico assim, você falando aí, pastor, e eu lembrando aqui, meu Deus, naquela época, não era uma época como hoje. Hoje nós temos medicina avançada, cientistas trabalhando pela nossa saúde, nós temos condições financeiras, né? O Estado tem, o país tem, nós estamos vendo aí o quanto eles estão se preocupando com tudo isso. Mas naquela época, era uma época diferente de hoje. Era uma época diferente. Eu imagino a preocupação daquela época, eu imagino o medo daquela época, eu imagino o sofrimento do povo daquela época. Mas o que nos chama a atenção daquela época é esse leproso que não admitiu ficar naquele lugar, não admitiu morrer daquela doença. Por quê? Por que ele admitiu isso? Porque é o que estava dentro dele. Ele passou a acreditar no Jesus que todo mundo falava. Ele creu que naquele Jesus que todo mundo falava. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus salvava. Então, quando ele esteve lá dentro, eles levaram ele lá para dentro, lá do isolamento, que era um isolamento radical. Pessoas não podiam entrar ali e nem sair. Pessoas não podiam entrar nem sair. A proibição era algo radical. Mas aquele homem, quando ouviu falar de Jesus, foi que ele pensou: a possibilidade de eu ser curado. Eles, se entrassem na cidade, eles poderiam até mesmo ser apedrejados, né? A situação era tão crítica que eles não poderiam voltar para casa de hipótese alguma. Eles tinham que deixar os seus negócios, tinham que deixar a sua família e ali viver entre desconhecidos. E ali era para a morte, né? Com certeza, já era sentença de morte. Era esperar a morte. Pronto, aquele que fosse para o isolamento ia ser penseado já. Se despedir da família, por quê? Porque eles não podiam mais ir até em casa, não podiam entrar na cidade, que eram apedrejados. O povo não queria, por quê? Porque naquela época a lepra era uma sentença de morte. Ali a pessoa estava sentenciada à sepultura. Mas para você ver o que é uma fé em Deus, o que é uma fé em Deus, aquele homem no meio de tantos leprosos não admitiu ficar no meio deles.
e ele já criou um desejo: eu vou ser curado por esse Jesus. Eu fico imaginando quantas pessoas se levantaram naquele dia, junto com ele naquela caverna, para dizer para ele não ir, né? Quantos tentaram fazer a cabeça dele? Se prostram, né? Essa doença, ela requer repouso. Essa doença requer de nós muito repouso, descanso. Fica sentado, aceita a situação que você está vivendo. Quantas pessoas estão dizendo eu quero a cura, mas a gente sabe, assim bem entende, que a fé sem obras, ela é morta, ela é inexistente. Não adianta de nada a pessoa dizer que tem fé em Deus, mas ela não tomar atitude. E Jesus estava passando lá, né? Jesus podia estender as mãos para aquele povo e dizer: sejam curados, sejam limpos, sejam livres. Quantas pessoas se encontram enfermas agora em hospital, né, bispo? Mas diz: não, mas Jesus está no meu coração. Mas cadê a fé? A fé sem obras, ela é morta. É a mesma coisa que a pessoa ter dentro de casa, bispo. É um mantimento, ela tem um arroz, ela tem um feijão, mas se ela não colocar no fogo, ela pode morrer de fome. Dá para você entender o que nós estamos querendo falar para você? Dá para você entender que a fé sem obras, ela é morta. Se aquele leproso não toma a atitude de ir até Jesus, ele não teria de forma alguma recebido ali o seu milagre. Porque eu tenho certeza, falei para o senhor, que quantas pessoas deram um conselho para eles: não, aqui não tem cura, se tu sair tu vai ser apedrejado, tu vai ser morto antes do tempo. Eu tenho certeza que algumas coisas foram ditas para ele ali. Mas quando a pessoa está na fé com Deus, quando ela está ligada com Deus, pastor, ela não vê perigo, ela não vê obstáculo, porque ela está vendo o que ela quer ver. Ela quer ver uma solução. E quando ela tem certeza que ali há uma solução, ela perde o medo de qualquer intervenção. É aquela situação, né, bispo? A pessoa está ali sofrendo, a pessoa está sem dormir, a pessoa está angustiada, ela sente sintomas que pode ocasionar a morte, mas o que é que ela tem feito? Ela tem aberto a Bíblia ali no Salmo 91, ela tem aberto a Bíblia no Salmo 23, mas ela não tem agido a fé como um livro de receita. A pessoa ela tem um livro de receita em casa, mas se ela abrir aquele livro, deixar ali guardado e não agir conforme está escrito naquele livro, ela não vai conseguir comer aquilo que está escrito aqui naquele livro. Por quê? Porque existe um preparo, existe uma ação da pessoa. Assim também é com Deus. Quantas pessoas estão agora pedindo a cura? Quantas pessoas estão agora debilitadas no leito de dor? Quantas pessoas estão agora com um familiar? Mas o que é que ela tem feito para chamar a atenção de Deus? Porque esse leproso, bispo, ele chamou a atenção de Deus. E muitas das vezes a pessoa quer chamar a atenção de Deus como? Com sentimento. Ela tem chorado, ela tem murmurado, ela tem dito: Senhor, eu tenho ficado sem dormir, olha para mim. Mas não é dessa forma que a gente faz Deus olhar para a gente. Olha o meu sofrimento, olha a minha dor, estou sendo humilhado, isso e aquilo. Ela olha no espelho e ela começa a dizer: tadinho de mim. Ela olha, ela escuta uma música, ela escuta um hino e ela diz: eu só lembro do meu sofrimento. Mas ela não lembra que tem que agir a fé. Ela não lembra que precisa a gente agir a fé para o milagre ser notório na nossa vida. E sem falar, sabe, a gente falando assim, agir a fé, para você entender direitinho. Sabe qual é o momento que você move o coração de Deus? É quando você toma a atitude certa. Sabe, pastor? E qual é a atitude certa? Eu lembro quando eu comecei a fazer programa de rádio, isso em 94 mais ou menos, um pastor que até hoje é muito meu amigo, e ele falou assim, eu dizia para o povo vir para a igreja. Aí ele disse para mim assim, quando entrou o hino, ele falou assim para mim: o pastor, ele sempre me chamava Pastor Rocha, você tem que ensinar ao povo que a atitude é essa que ele tem que tomar. Como é que ele tem que chegar até aqui? Aí foi que eu acordei para quando eu falava com o povo, para ensinar ao povo. Então, às vezes você está aí, você é uma pessoa, uma mulher de Deus, é um homem de Deus, e você está dentro da igreja, mas ainda está tudo amarrado. Você agora, por exemplo, não está podendo estar na igreja, está em casa. E você fica imaginando, como é que vai ser isso? Como que Deus vai me curar se eu adoecer? Como é que Deus vai curar minha família? Como é que Deus vai libertar minha casa? Como Deus vai prosperar minha casa? Como é que vai ser tudo isso? E enquanto você está pensando assim,
você vai estar vivendo exatamente uma questão que nos chama a atenção de Deus, porque dentro de você está o medo, está a dúvida, e tem muitas perguntas que você não vai de fato chamar a atenção de Deus. O que Deus está esperando que eu faça, que o pastor Alberto faça, que nós temos feito e que você tem que fazer? Você tem que chamar a atenção de Deus através da tua fé. Esse leproso, que ele fez? Ele, com toda dificuldade, fugiu daquele lugar e foi à presença do Senhor Jesus. Olha o que ele foi fazer. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi adorar. A coisa que ele fez, ele podia ter chegado lá, ter dito um bocado de coisa, ter chorado, ter se lastimado, não aguento mais. Não, a Bíblia diz que ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus. E ali ele o adorou. Jesus deve ter ficado impressionado com a fé dele, porque ele prostrou-se aos pés de Jesus e chorou. A Bíblia diz que ele adorou. E depois olhou para Jesus. Olha a palavra: eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Você está entendendo? Ele ali admitiu o poder, a força do Senhor Jesus. Até para pedir, até para pedir tem que saber pedir. Até para pedir tem que saber pedir. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará todos os desejos do teu coração. Muitas das vezes a pessoa, ela agrada a todo mundo, mas ela não sabe como agradar a Deus. A Bíblia deixa bem claro quando ela é impossível agradar a Deus. Ele, além de agir a fé, ele se humilhou, se prostrou diante de Deus, e é isso que Deus quer da gente. Ele reconheceu, né, a grandeza de Deus. Sim, você tem que reconhecer a grandeza de Deus. Ele reconheceu a grandeza de Deus. Ele reconheceu. Tem muita gente que não está reconhecendo a grandeza de Deus. É isso. Um detalhe, né? Para uma pessoa no estado de saúde, bem de saúde, ela se prostrar é fácil. Mas imagina um leproso coberto de feridas. Como é que era o joelho desse homem? Como é que eram as mãos desse homem para poder se prostrar? Ele poderia ter 1000 desculpas para dizer: Senhor, eu só não me ajoelho porque os meus joelhos estão feridos, estão inflamados, né? Quer dizer, essa pessoa, ela não vem buscar a Deus porque ela está carregada de desculpa. Ela está dizendo agora: não, eu estou em quarentena, agora eu tenho pessoas idosas, eu sou doente. E ela não se ajoelha, ela não se humilha, ela não busca mais, ela não ora, ela não jejuma, ela não tem mais fidelidade para com Deus. Tem muitos que já perderam a fidelidade. Já perderam porque eu estou numa dificuldade muito grande e tudo tal. Aí entra a questão: que atitude você tem para mostrar para Deus? Você está vivendo uma vida de desculpa, hein? Você está vivendo uma vida de desculpa. E eu pergunto: e desculpas justifica perante Deus a minha fé? Claro que não, gente. Claro que não. Aquele homem podia alegar muitas coisas para não estar ali de joelho. Ele podia alegar muitas coisas para não estar ali diante de Jesus. Mas ele não alegou nada, sabe por quê? Porque ele fez o que ele sabia que era preciso fazer. Não adiantava apenas ele ter no coração um desejo de ser curado. Não adiantava apenas um desejo de sair dali. Não. Ele falou: esse desejo, se está dentro de mim esse desejo, porque se está dentro de você o desejo daquilo que você quer fazer, então você tem que tomar atitude para que esse desejo seja realizado por Deus. Porque ele não ligou para a ferida, ele não ligou para a proibição, ele não ligou para coisa alguma. Sabe por quê? Porque quando Deus está à frente de tudo, meu amigo, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra de todo mal. Ele foi lá, prostrou, adorou. Depois de ter adorado, falou: Senhor, eu sei que se Tu quiser, Tu pode me curar. Ou seja, o Senhor pode, mas está no Teu querer. Aí eu pergunto: Jesus podia se negar a curar aquele homem, vendo a atitude dele? Desde quando Deus vai se negar a fazer alguma coisa por mim, pelo Senhor, por alguém, vendo a nossa atitude? A própria Bíblia deixa bem claro quando diz que Deus não se agrada com o sofrimento de ninguém. Às vezes a pessoa diz: isso aqui é a minha cruz, isso aqui é o meu karma, isso aqui eu tenho que passar, isso aqui é para agradar a Deus. Deus não se agrada com o sofrimento de ninguém. Mas existe algo que Deus não pode fazer, aquilo que nós temos que fazer. Não adianta colocar na conta de Deus, não.
Somos nós que temos que fazer, porque toda ação gera uma reação, mas existe todo um parâmetro. Primeiro sou eu ajo a fé num Deus que tudo pode e Ele vai fazer o milagre acontecer. Primeiro a gente planta a semente para colher o fruto. Muitas das vezes a pessoa ela quer adiantar o processo e não é comer o fruto para depois plantar. Primeiro a gente planta para colher. Assim também é com Deus. A gente planta fidelidade e a gente colhe milagre. A gente planta fidelidade diante de Deus e a gente colhe a libertação, a cura, a imunidade da alma, que notoriamente também vai ser imunidade do corpo. Sim, e do corpo, com certeza. E já foi lindo isso aí, essa palavra que está falando, porque os próprios cientistas descobriram que nós precisamos ter fé para poder aumentar a defesa do corpo. Mudando aqui o centurião, né, bispo? Ele chegou até Jesus, era um grande homem, uma grande autoridade, mas ele disse: Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa, manda apenas uma palavra. Porque talvez na casa daquele homem era só palavra negativa, não tem mais jeito, vai morrer, está aqui, a doença vai se agravar, não tem cura, a medicina não está avançada. E o que é que essa pessoa aí está precisando? Uma palavra de fé, uma palavra. A Bíblia diz que a palavra ela tem poder para levantar, como também tem poder para derrubar. E quantas pessoas estão usando agora a palavra, estão usando agora as redes sociais para derrubar, com palavra negativa, com palavra de desânimo. Quantas pessoas estão querendo entrar na nossa casa através das redes sociais, através do jornalismo, trazendo palavra de medo, palavra que derruba. Quantas pessoas não estão abrindo mais nem a Bíblia? Por quê? Por causa do medo, a angústia, elas perderam a visão. Ontem nós estávamos falando, bispo, a respeito da tempestade, que o senhor pegou para a gente aqui, para os pastores, falando vídeo. Sim. Sobre Pedro. Quando Pedro sentiu, ele deixou de olhar para Jesus, quer dizer, Pedro deixou de agir a fé para sentir. Quando Pedro sentiu ali a tempestade batendo no seu corpo, ele deixou de olhar para Jesus, quer dizer, sentir vem de sentimento. Quantas pessoas estão cheias de sentimento, têm deixado de olhar para Jesus, e o que é que tem feito? Ela tem afundado. Pessoas têm afundado financeiramente, pessoas têm afundado na saúde, pessoas têm afundado no relacionamento. Quantas pessoas estão agora no casamento à beira de uma ruína? Quantas pessoas agora estão em casa, é uma panela de pressão, uma bomba relógio, tanta briga. Por quê? Porque tem deixado o foco de lado, tem deixado de olhar para Jesus. E a questão muito séria que nós estamos falando aqui, pessoal, para você é isso. As pessoas estão ligadas demais nos avisos que a mídia está colocando, botando medo em todo mundo. O que é que nós estamos fazendo aqui? Enviando mensagem de vida. Mensagem de vida. Assim como foi o leproso, Jesus só fez dizer: seja limpo, né? Como uma mágica, seja limpo. O centurião, o que ele disse? O que foi que o centurião disse? O que o centurião disse? Manda apenas uma palavra. Mas o centurião foi até Jesus. Eu quero convidar, deu uma trancada aí, não foi? Tanto o Facebook como o Instagram. Deu uma cortada, mas estamos juntos aqui. Vamos para o momento da oração, né? Vamos para o momento da oração. Eu tenho certeza que Deus, Ele visitou a sua vida assim. Vamos orar. Eu quero pedir ao pastor Alberto. O pastor Alberto vai iniciar a oração e eu vou encerrar a nossa oração. Nós vamos falar com a nossa fé em Deus, para Deus poder abençoar. Vamos orar. Senhor Deus Pai, Espírito Santo, Deus do impossível, Deus de Abraão, Isaque e Israel. Meu Deus, o Deus que curou esse leproso, o Deus que foi com aquele centurião, meu Pai, que se prostrou diante de Ti, que se humilhou dizendo: Senhor, não sou digno que entre em minha casa. Quantas pessoas estão agora orando, Pai? Senhor Jesus, o Senhor é mais precioso. A casa desta amiga, deste amigo que comigo ora, os hospitais, o leito de dor, pessoas que passaram aqui através do Facebook, do Instagram, deixando os nomes dos seus entes queridos. Senhor Jesus, restaura.
Meu Deus, eu te peço, nem pela saúde do corpo, mas pela saúde da alma, Senhor. Restaura a fé dessa pessoa. Não deixa a palavra negativa, não deixa a palavra de desânimo, ó Pai, agir na sua fé. Meu Deus, como diz Paulo, teu servo, quando estou fraco é que estou forte. Senhor Jesus, o Senhor conhece o verdadeiro adorador. Não é no tempo bom, mas é no deserto, ó Pai. É no deserto. Deus leva para o deserto para conhecer quem é quem. É muito fácil adorar a Deus em uma poltrona. É muito fácil adorar a Deus diante de um ar-condicionado. Senhor Jesus, é no dia mau que aquele que estiver revestido de toda a armadura de Deus, ele olha para Jesus e não perde o seu foco. Por isso eu te peço, toma cada um deles em tuas mãos. Sim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor, meu Pai, já entrou com providência. Já entrou com providência contra toda febre, contra todo vírus. O Senhor já entrou com providência contra a pobreza, a miséria, a contenda, o vício. Eu sei que o Senhor entrou com providência, meu Pai. E estando certo, meu Deus, estando certo aqui, damos o milagre a essa pessoa. Também te apresento o nosso país. Toma o nosso país em tuas mãos, meu Pai. Meu Deus, eu tenho certeza que as nossas orações, como de milhares e milhares de pessoas, estão surtindo efeito. Estão sendo desmascarados, meu Pai. Então, meu Deus, que o teu poder, meu Pai, seja mais forte contra os inimigos do nosso país. Seja missão, mas, meu Pai, se manifeste gloriosamente, meu Deus, contra esse mal, meu Deus. Pois assim nós determinamos, meu Pai. Pai querido, Pai amado, toma esse copo com água, meu Deus, e derrama, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, as tuas virtudes. Que as tuas virtudes sejam derramadas dessa água, porque essa água já não será mais a mesma. Não, essa água não é mais a mesma. Essa água que nós temos em mãos não é mais a mesma. É uma água já purificada, meu Deus. É uma água, meu Deus, que eu sei que o teu remédio está dentro dessa água, para libertar, para curar e até mesmo para salvar, meu Deus. Eu tenho certeza que quando essa pessoa beber dessa água, quando essa pessoa fizer uso dessa água, meu Deus, ela vai ter o resultado. Vai ter o resultado, porque essa água já não pertence, meu Pai, mas a qualquer um. E pertence àqueles a quem oram por ela agora. E todo aquele que tomar desta água, toma o seu remédio. Assim nós determinamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É essa a nossa fé. Vamos beber da água, gente. Nós bebemos da água, estamos bebendo, né? Com muita fé e com muita certeza de que o milagre quem faz é Deus. Amém? Olha, gente, que Deus abençoe a vocês.